Olá, meu filho, minha filha, ou você que está entrando pela primeira vez aqui no nosso cantinho, na nossa página. Quem vos fala eu, Mentor Carlos ou Pai Carlos. E o tema de hoje é um pouco falando da minha ancestralidade, da primeira mãe de santo do nosso terreiro, da história dela, falando um pouco sobre como este pai de santo, esse mestre, via e trabalhava, um pouco passando pela minha avó, e depois, como eu sempre gosto de fazer e falar, dar a compreensão para quem está dentro da espiritualidade, de um barracão, de um terreiro, sobre a minha ótica, sobre a minha vivência, sobre a minha ancestralidade. Mas que pode ser tirado algo para você de outra casa, de outro terreiro, ou até mesmo de outra religião, porque o nosso canto, a nossa página respeita todas as religiões, todos os caminhos que são feitos dentro da Umbanda, que acabam levando a uma força única do bem, da luz, da esperança e da concretização e a realização com racionalidade. Então seja bem-vindo e espero que você goste do tema de hoje. Olá, meu filho, minha filha, que Pai Oxalá abençoe a todos vocês. Bom, vocês veem eu falando muito sempre da minha primeira ancestral como mãe de santo, mas também minha avó, Arina Figueira Pinheiro, e eu gosto muito de dizer que eu tenho nome e sobrenome na espiritualidade. Bom, a Arina, ela era do Amazonas. E a vovó não era de Belém do Pará, da mesma cidade que a minha. E a minha avó aprendeu muito, não só com a Umbanda. A mãe dela era índia e o pai dela ou era francês ou era descendente de francês, Dantes. Então a minha avó tinha as duas culturas. Inclusive para mim não é estranho e não foi estranho vir para Portugal, a mudança de cultura, por conta de ter sido criado pela minha avó, que também era descendente de estrangeiros, e por conta da família do meu pai, que eu sempre ressalto isso. Mas vamos lá. A minha avó, ela aprendeu muito da cultura indígena por conta da mãe dela, que tinha deixado alguns ensinamentos. Por quê? Porque a minha avó foi órfã de mãe e de pai. A minha avó nasceu dia 5 de fevereiro e um mês antes dela nascer, o pai teve um infarto fulminante e a mãe morreu no parto dela. Ela foi criada pelos tios. E ela foi criada numa cidade chamada Óbidos, aonde é uma cidade no Amazonas, aonde naquele período a proximidade com os ribeirinhos, os indígenas, era até maior do que hoje em dia. Minha avó cresce numa casa de opressão, porque a minha avó enxergava. A minha avó via índios virem conversar com ela e foi terrível para ela, porque a minha avó foi criada numa casa católica e desde pequenininha contava ela para mim que ela desde pequena era muito apegada a Santo Antônio. Ela tem uma passagem na vida dela que eu acho muito engraçado, que ela roubava algumas coisas da cozinha e muito próximo da casa existia um casebre
que a senhora que morava lá era leprosa. Ela roubava arroz, açúcar e levava para ela, né? Aí um dia ela chegando, a tia dela descobriu, deu uma surra como natural naquele período e foi proibida. O tio dela veio saber da história e fez um acordo com ela. Olha lá, 5 anos. Que ele cuidaria dela e que ela não precisaria mais levar a comida para aquela senhora. Minha avó, depois, com 15 anos, por conta de todos os maltratos, por não ser filha de sangue, ela resolve pedir emancipação. E o tio compreende, minha avó foi emancipada. E logo depois, entre 15 e 16 anos, ela entra para trabalhar nos Correios como datilógrafa. Ainda de menor, mas já era emancipada. Minha avó vai fazendo os cursos, vai se aprimorando, tá? Foi subindo dentro da empresa e assim ela se tornou quem ela foi na empresa, que eu já disse, já falei para vocês que o maior cargo de chefia naquele período foi dela. Mas a vida da minha avó foi muito difícil. Isso por que eu estou contando? Para todas as pessoas que são médios e às vezes perguntam assim: meu Deus do céu, mas por que eu passo por tanta tribulação? Por que eu passo por tantas dificuldades na minha vida? Todo médium passa, principalmente quando não compreende. A minha avó não compreendia e não queria aceitar, até que ela encontra um pai de santo, que até lá minha avó já tinha dons, já falava, tá ouvindo? Já vinha nela umas semi-incorporações, que ela literalmente entrava em transe e a pessoa estava com problema e ela saía falando, tá? Mas ela não entendia. E por conta dela não entender e ela não se entregar, entregar não é a palavra certa, porque como ela veio de uma família católica, ela não tinha a compreensão e nem sabia o que fazer com essa espiritualidade dela. Então o que aconteceu? Ela começou a cair doente. Uma doença atrás da outra, uma doença atrás da outra. E sempre era atacada por pneumonia, tá? Aí a minha avó vai numa amiga e a amiga diz para ela assim: olha, eu conheço um senhor que trabalha com a espiritualidade, mas é uma forma bem diferente, porque estava no auge ali em 1930, 1940, em Belém do Pará, o espiritismo, tá? Que trabalha com os mentores espirituais, que não tem nada a ver com a Umbanda, mas hoje em dia muitos espíritos de luz, médicos, principalmente médicos, trabalham dentro da Umbanda. Aí a minha avó foi com esta amiga e ali ela conheceu a Umbanda de Encantaria, um mestre. Que antigamente a vovó sempre dizia que o termo pai de santo, principalmente lá no norte do Brasil, foi depois. Joaquim do Verequete era o nome dele. Olha como eu sei toda a história, tá? Joaquim do Verequete. E ali ele trabalhava, como é a nossa casa, ele mesmo. Ele tinha algumas pessoas próximas a ele, que ele chamava de seus aprendizes, não era nem filho de santo. E a vovó entrou para o chão, tá? Logo se manifestou nela, primeiramente, a Dona Mariana, que foi tratando ela, tá?
Primeiro tratou ela por um longo período, vamos botar aí uns 2 anos, tratou a minha avó, e depois de 2 anos se apresentou seu rompe-mato. Bom, contei um pedacinho da história da minha avó, tá? Não, vou até mais à frente. A minha avó passou mais de 7 anos na casa, porque a minha avó não queria de jeito nenhum trabalhar espiritualmente ela para outras pessoas. Mas a espiritualidade molda e a minha avó foi orientada pelo pai de santo dela e começou a trabalhar. Seu Verequete, ele era conhecido assim, seu Verequete. Tem 2 Verequetes. Tem um que ficou conhecido por conta do carimbó, tá? Que é uma música regional paraense, mas existia o pai ou o mestre Verequete que trabalhava na espiritualidade. E a minha avó sempre teve esse exemplo dele, e principalmente como ele agia no barracão dele, que não era nem terreiro, tá? Era barracão. Pouquíssimas imagens, tá? Até porque naquele tempo não tinha isso. Essa história que vocês veem hoje de muita imagem de orixá, caboclos, índios, gente, esquece. Não existia. Eu, quando nasci dentro da Umbanda, eu vi a minha avó e algumas pessoas que também tinham barracões. Não tinha, era mais o sincretismo, santos. E aí ele era uma pessoa muito simples, ele tinha o trabalho dele, eu não vou mentir o que ele era, ele fazia outra coisa. E ele era uma pessoa que chegou um período, principalmente já quando ele estava mais velho, a casa dele foi enchendo de gente. E as pessoas iam lá, pediam, choravam, aquela história que eu sempre conto, né? Quando você está necessitado, você chega... Sabe, né? Aí você vai recebendo, você vai criando uma força que muitas das vezes é só teu psicológico, é só imaginação. Porque quando você não reconhece e não tem a gratidão, tá? Essa força não existe. É que você tem um suporte espiritual onde você está. E você vai começando a se achar e erroneamente vai até pensando que é a tua espiritualidade. Vamos lembrar que a dona Mariana tratou a minha avó 2 anos para poder vir um chefe da cabeça dela. Ela passou mais de 7 anos para ela ter a casa dela. Tá bem? Foi um caso dela. Minha avó era uma pessoa responsável. Pronto, encerrei a conversa. Aí, as pessoas começaram a tirar dele. Só que ele era uma pessoa que ele tinha encantaria, que eram as princesas turcas, e os turcos, porque vai além das princesas turcas, tá? Tapindaré é um índio, mas ele também é um turco, tá? E alguns outros dentro desta falange de encantados. E começaram a tirar dele, sabe? Iam lá e sempre existiu a doação mensal, porque como é que se mantém um barracão voltado para a espiritualidade? Só uma pessoa que não tem juízo, não entende que tem velas, né? Que tem banhos para serem feitos dentro do barracão, a limpeza, a comida, porque a encantaria também trabalha com comida, não é só orixá. Existe, antigamente, eu não gosto desse termo, mas a encantaria aceita o termo de algumas feitiçarias, os antigos chamavam, os mestres, tem algumas feitiçarias feitas com comida, que não é parecido com a nação, com o candomblé, tá? Mas existe uma semelhança e isso tem muito a ver, eu já expliquei a vocês, com a cultura. A religião
tem muito a ver com a cultura de onde essa religião nasceu e ali se encontrou os povos, tá? Então, começaram a se aproveitar muito dele. Ele já estava cansado. Porque assim, eu digo uma coisa que eu ouvi da minha avó e a minha avó ouviu do seu Verequete. Pode passar 5, podem passar 10, podem passar 10.000 no meu barracão. Mas a primeira e única viga que sustenta a palhoça, porque o barracão antigamente era feito assim, tinha uma estrutura, um tronco, deste tronco se fazia os tetos, a armação, que era de sarrafo, daquela madeirinha fina, e aí literalmente palha. Por isso vem esse termo. A primeira viga, o primeiro tronco sempre será eu. Você entra, você pede. Você fica se quiser. E o caminho que eu percorri não vai ser nunca o mesmo seu. Sabe por quê? Porque quando aquela pessoa tiver com 7 anos dentro daquele barracão, o pai de santo já tem 20, já tem 30, já tem 40. E o que ele aprendeu, ninguém tira. Então você pode entrar e pode sair a hora que bem entender, a hora que bem quiser. Bom, ele tinha dentro, no seu altar, os caboclos, tá bem? Que é outra coisa que a encantaria antiga, não dentro dos seus barracões, tá? Os antigos mestres, os antigos pais de santo, de uma vertente da encantaria, que está também dentro do catimbó, que é outra coisa, eu explico de outra vez para vocês, ou mina. Então, eu posso dizer que eu sou um pai de santo de mina, porque tem encantaria. Eu posso dizer que eu sou um pai de santo de catimbó, porque tem mina, tem encantaria, e eu tenho também conhecimento de catimbó e dos antigos mestres, tá? Bom, foi passando o tempo e, como eu estava falando, ele tinha dentro os caboclos. Óbvio que ele deveria fazer o culto a um orixá, porque a minha avó fazia a Xangô e a Ogum, tá? E ela não está aqui para me dar permissão para contar sobre esta parte. Depois eu vou explicar também o porquê eu falei dessa forma. Aí, ele tinha na frente o Exu de entrada, e atrás ele também tinha a tronqueira de defesa. Antigamente, a tronqueira não era só na frente, como eu vi, inclusive, no meu estado, porque eu tenho 2 estados no coração e 2 países. Eu nasci em Belém do Pará, terra da minha mãe, depois eu fui morar no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, terra do meu pai. E depois eu vim para Portugal. Em Porto Alegre, devido à cultura espiritual que eles têm lá, a tronqueira sempre era na frente. Não vejo falar em tronqueira atrás. Em Belém do Pará é diferente. Tinha a tronqueira da frente, que era o Exu de entrada, e tinha, que era ali aquele que conhecia quem entrava, e tinha a tronqueira de trás, que era dos trabalhos, das demandas, da defesa. Eu sigo os mesmos ensinamentos e não mudo, e não me interessa a casa, como cada um faz na sua casa, tá bem? E o que ocorre? O Exu da frente, ele é o Exu que ele é aquele que protege a casa de quem vai entrar.
que faz ali o mapeamento, vamos dizer, do DNA espiritual daquele que entra, do problema dele, tá? Então, assim, o Exu, como eu já expliquei, é aquele que é o mais conhecedor do físico. É aquele que está mais próximo. Por quê? Vamos lá. Metafísico, tudo que está no ar. Nós temos esse ponto aqui, onde é como se fosse um ponto neutro. E temos o físico, que é o chão. Esse ponto aqui é como se fosse o braço que divide a direita da esquerda, tá? Como vocês gostam de enxergar. Como Exu está mais para o físico, ele conhece tudo. Não adianta dizer que Exu não conhece sobre os prazeres da carne que ele conhece. Não adianta dizer que Exu não conhece sobre os prazeres que o dinheiro pode trazer, porque ele conhece, ele sabe o que é fome, ele sabe o que é ódio, ele sabe o que é felicidade, ele sabe o que é alegria, reconhecimento e gratidão. Imagina, Exu foi aquele que sofreu, tá? No contexto da sua história, todos os maltratos que o chão tem. As pedras para caminhar, os espinhos. Teve momento que ele passou por lugares que não tinha água e nem comida. Ele lidou com pessoas que traziam bonança, que eram pessoas boas, mas lidou com pessoas mesquinhas. Então Exu começou a notar que as pessoas estavam se aproveitando e não estavam se esforçando. Porque a Umbanda você também tem que tirar, como qualquer religião, tem que tirar uma parte sua do seu esforço para dar o retorno. E aquilo estava se tornando cansativo ao velho Verequete. Por quê? Isso não mudou. A pessoa, ela é fiel ao extremo enquanto estão ali dando para ela o que ela quer, a espiritualidade. Mas no momento que você entra em desespero, a espiritualidade, óbvio que vai logo procurar uma forma para te ajudar. Quando tu começa a ter pensamentos ruins, começa a ter dúvidas, começa a achar que você é muito mais do que a casa que você está, começa a acreditar que você pode ter uma proteção própria e começa a questionar a proteção que é doada e dada pelo teu Pai Santo, aqueles guias, aqueles caboclos e principalmente o Exu, principalmente aquele lá da porta, ele começa a ficar escasso em dar. Então não é tão bom? Então faz por ti. Aí é a famosa, antigamente falavam claramente, a famosa peia. Toma-lhe castigo. Hoje em dia não gostam de dar essa ideia e demonstrar que tem a peia, que tem o castigo. Por quê? Porque quem é que quer ouvir a verdade hoje em dia? Hoje em dia as casas de religião, e eu falo muito mais de Umbanda, querem vender, querem mostrar que tudo é um conto de fadas, que tudo é um livro de magia, aonde tudo vai ser resolvido, você cantando uma música, rodopiando, vai aparecer uma fadinha, vai sacudir uma varinha e tudo vai acontecer. Deixa eu dizer uma coisa, se lembra que eu falei para vocês que até a minha avó entrar dentro do barracão do pai de santo dela, ela vivia com pneumonia. Nem a vida da vovó caminhava. Ela ganhava muito bem e não conseguia, de jeito nenhum.
De jeito nenhum. Depois que ela foi aceitando e foi sendo correta, e a minha avó foi fiel ao pai de santo, ao mestre dela, até o final da vida. E assim, ela sempre me disse, tinha coisas lá dentro que ela viu, ela calou e mudou ou transformou sem desfazer do que ela aprendeu. Você pode ensinar de formas diferentes. Tá aí o professor de matemática, que às vezes ele ensina, mas não foi a forma que ele aprendeu. Tá aí o professor de história, que muitos são muito sérios, outros contam a história de forma brincando, para as pessoas aprenderem mais rápido. Tem professor que faz até mesmo poema e canta em sala de aula, fórmulas de matemática. E foi isso que aconteceu. Mas voltando ao mestre Benequete, ele foi notando que as pessoas estavam se achando demais. E a idade estava pesando a ele, e ele não soube também manter aquela voz firme e forte, como ele tinha outrora. Porque eu, triste ilusão, nem vale a pena discutir comigo. Eu sempre digo, antes de você reclamar da espiritualidade, reclamar da sua vida dentro do meu terreiro, se lembre que eu passei por todas as dificuldades. Eu tive a arrogância de não querer compreender e entender e de bater a cabeça. Meu caso foi a arrogância. Então, assim, eu aprendi a troncos e barrancos a minha história, porque eu falo muito da minha avó, mas eu não vivo à sombra dela, eu fiz a minha história. Porém, entretanto, todavia, eu sou semente, eu sou árvore que veio de uma árvore boa, forte, e eu não tenho como esquecer. Ancestralidade é isso, tá? Se eu sou um grande carvalho, é porque a minha semente era um carvalho. É fácil entender isso, não é? Se você entendeu isso, você entendeu o que é respeito ao seu pai de santo. E existia naquela época, do mestre dela, pouco essa história de médium pipoca ou médium sapo, que ficava pulando de terreiro em terreiro, essa falta de respeito que hoje em dia acham normal. Como eu venho ainda de uma cultura muito forte, e pai de santo também não precisava ficar indo em terreiro, parece que quer ir no terreiro para ver o que o outro pai de santo está fazendo, ou aprender uma nova fórmula para passar, tá? Eu também faço do mesmo jeito. Eu quero que tenha mais terreiros e pais de santos que tenham responsabilidade de fazer o bem sem prejudicar. E que tenham passado um período para entender e ter a força na mão para manipular o cunho do espiritual. É isso que as pessoas não entendem. Aí são levantadas muito rápido, dá e gera essa confusão toda por conta de quiumbas. Mas não é isso que eu estou falando. Voltando. Ele era uma pessoa que era muito fechada, não ia no terreiro de ninguém. Inclusive, a minha avó conta que até dos próprios filhos, aqueles poucos, porque a pessoa tinha a responsabilidade daquela época, a abrir um terreiro, um barracão, não era sinônimo para você ser alguém dentro da sociedade. Até porque, vamos lembrar, que em 1930, 1940, 1950, era marginalizado a religião. Alguns terreiros eram fechados pela polícia, tá? Não existia esse negócio de federação, tá? Então havia poucos terreiros. Depois, outro dia, eu explico como era que era dado a permissão para um filho
abrir o seu barracão. Mas eu não estou contando sobre isso. E ele não ia, ele era uma pessoa muito difícil, mas aí ele começou a ver que as pessoas não entendiam porque acendiam a vela, tá? Vou pegar aqui uma caneta. Você não pega uma vela e coloca aquela velinha ali e acende por acender ou faz uma oração da boca para fora, preocupado porque vai ter que dormir, porque vai ter que acordar cedo, porque por causa da novela, porque tem que dar comida para o gato, porque cachorro, papagaio e periquito não tá bem, até mesmo porque você tá doente. Mas antes até não fazer naquele dia se a tua cabeça não consegue se concentrar. Então ele notou que as pessoas estavam tomando um rumo, estavam se fiando muito mais no trabalho dele e não estavam se doando, né? Não estavam se esforçando para crescer, tanto no espiritual como no lado físico, e não estavam respeitando a casa. O respeitar é quando você vai, por exemplo, para as sessões que era desenvolvimento, tá? Essa palavra eu trago da minha avó, poucas coisas eu procuro transmitir ao pé da letra, porque hoje em dia a geração mimimi na espiritualidade não aceita certas palavras, mas esquecem que eu sou da década de 70 e a forma que eu aprendi. Tá certo que eu tenho que aprender a falar e a me moldar, mas tem certas atitudes que não tem tradução se você não for direto ao ponto. Então as pessoas não conseguiam reconhecer, as pessoas não queriam nem sequer levar uma fita à parte porque davam ali a sua contribuição. Só que aquela contribuição, como é que podia? Para tudo. Não tinha como. E algumas pessoas iam lá e estavam começando a se aproveitar, ficar escondido na moita, querendo absorver, né? Alguns já pegavam as receitas, faziam trabalhos supostamente e desenvolvimentos, e ali, como toda casa antiga, todo barracão antigo no norte, tem o guia de passe, tem o guia da demanda, tem o guia de cura e tem o guia de aconselhamento do seu mestre, do seu pai de santo. Eu não sei como era que ele fazia, eu sei como a minha avó fazia, e isso ela não me disse, tá? Mas ele não sabia, não sei se alguém incorporava para ele, ou se ele via e ouvia como eu, e eu posso falar minha avó, onde no meu caso é a dona Erondina e eu tenho mais duas entidades que não interessam, que me conta sobre cada um dos filhos, e às vezes até mesmo o que pensam sobre a casa. O que é que eu faço? Eu boto de castigo. A pessoa até acha e pensa que não está de castigo, mas está de castigo. Mas ele não, ele foi acumulando. E um belo dia, ele chamou minha avó e disse: eu vou testar todo mundo só de uma vez. E desse teste eu vou aprontar uma. Ele chamou todo mundo, fez uma belíssima explanação. Não era uma pessoa tão culta, mas tinha um domínio muito grande com as palavras. Isso também é um dom mediúnico, o repassar, o falar, tá? Por isso que eu digo, mediunidade não é só incorporação. Deixa eu dizer uma coisa para você que está ouvindo o meu vídeo, que não é somente filhos de santo meu, mas são pessoas que estão em outras casas e querem repassar que o maior dom é a incorporação. O maior dom é como você se aproxima da tua entidade e como ela vai te moldar a trabalhar, e que você vai trabalhar de uma forma sincera e honesta para fazer o bem àquela pessoa e não te colocar em primeiro lugar. Porque todo aquele médium que se coloca numa grandeza e em primeiro lugar, no sentido de que
Só eu sei e não repassa, tá? Só eu tenho. Tem o quê? Se todos são médios. E aquele, principalmente, que te vende, que ele é maior porque ele se incorpora, e tu é apenas um médio intuitivo, tu só é um vidente, tu só consegue doutrinar ou repassar. Muito cuidado. Falo por mim. Não estou apontando, não estou falando do terreiro de ninguém. Porque assim, se o dom também de falar, explanar, doutrinar aquela entidade que muitas das vezes vem a primeira vez na cabeça do médium, vem ali eufórica, até se batendo, que muitos acusam que são quiumbas, porque o médium não tem a formação e o cunho de doutrinação, então é muito mais fácil você dizer que aquilo ali é uma quiumba do que você explanar e orientar aquela entidade. Vamos lá. Você caiu, ficou desacordado, te levaram para o médico. Quando você despertou, você estava numa cama todo amarrado tomando soro. Qual é a tua primeira impressão? Aonde eu estou? E tu vai acordar já agradecendo? É a mesma coisa a entidade, tá? Porque muitas pessoas foram colocadas em manicômios, tá? Porque tinham mediunidade, a família não sabia lidar e até mesmo era uma vergonha. Vamos de novo lembrar que qualquer religião que tinha caboclos de origem de matriz africana, os orixás, que se manifestavam. Tá aí a história do próprio irmão Zélio, que foi o primeiro a abrir as portas para uma umbanda diferente, aonde os caboclos vinham, os índios vinham. E assim eu vou te ser bem sincero, você que está aí do outro lado. Ele foi muito abençoado por Oxalá, por Tupã, pelos caboclos dele, que ele não parou no manicômio. Porque no Brasil, muitas pessoas passaram por tratamentos seríssimos, até lobotomia, até tratamentos que deixavam a pessoa parada, estancada, só babando numa cadeira. E apenas era mediunidade. Por quê? Porque não encontrava ninguém que desse a doutrinação aos teus guias. Agora vai da pessoa saber qual é a sua mediunidade e não querer adquirir, se você não tem outra, por inveja. Mas vamos voltando ao que interessa. Ele fez uma belíssima explanação, disse que não estava bem e queria se afastar por 6 meses. E que ninguém iria no terreiro acender mais uma vela e que naquele momento todas as velas seriam apagadas. Aí você está perguntando assim, principalmente aquele que faz o que eu estava contando, né? O explorador espiritual. Mas isso é certo? Não, isso não é certo. Que coisa feia. Provavelmente você pensa como um explorador espiritual. Deixa eu só te dizer uma coisa. As pessoas contribuíam, tá? E ele não ficava inventando trabalhos se a pessoa não precisava. Agora, óbvio que provavelmente a minha avó teve trabalhos a fazer, até por conta da saúde dela, e ali era cobrado justo. Ponto. Se você entendeu o que eu quis dizer, né? E existiam pessoas que lá estavam há anos e nada tinham feito, mas começavam a assumir esse comportamento usurpador, medíocre, sem vergonha, sem caráter. E aí eu digo que este comportamento tem muito a ver com seu grupo não espiritual, com teu primeiro grupo
é nuclear, familiar ou depois os outros que constituíram teu caráter. Porque muitas das vezes, dentro do terreiro, você replica o que você fez a vida toda com teu pai, com a tua mãe, com teus irmãos. Você viu alguém fazendo. E aí você usa essa falta de caráter dentro do terreiro. E ele já era um senhor, já estava cansado. E era uma pessoa muito fechada, mas não era tão duro. A minha avó, por ter visto o que ocorreu, e eu não estou esmiuçando aqui o que a minha avó esmiuçou para ele chegar a essa atitude. Ele explanou, chamou todo mundo, ficou cheio o barracão, somente uns 3 muito fiéis a ele e que sempre agiram de forma correta com ele, sabiam, e ele repassou o cunho para que essas pessoas fizessem as suas proteções por si próprio. Ele, óbvio, que pediu permissão às entidades, e triste ilusão quem pensa que as entidades vão sobrepor o carinho e o respeito da primeira viga se ele faz tudo correto, tudo certo. Elas mesmas vão dizer, faz. Porque quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E quem chegou pela casa pela dor e conheceu o amor e esqueceu como dói, vai ter que lembrar. Então ele tinha todas as suas permissões. Ele, naquele dia, diz que tinha uma vela no altar dele. Ele foi lá e literalmente assoprou a vela. Convidou todo mundo que fosse embora, fechou o barracão. Qual era a intenção? Mas ele deu um prazo. Tal dia, daqui a 6 meses, é o período que eu vou voltar. Não disse como ia voltar e como seria. Vocês venham de novo. Mas eu quero que cada um venha em tal horário para fazer um relato da sua vida. Ele disse que ficou sentado, chamou as 3 pessoas para ajudarem. Barbaridade. As pessoas, as que voltaram, estavam 3 vezes pior. Porque não sabiam o que fazer. Misturaram o ego com sentimentos. Misturaram espiritualidade com físico. Aí começaram a se envolver com supostas entidades que também não tinham nada a ver. Foram alguns que foram em outras casas, levaram tanta peia, ficaram bem pior do que estavam. Ele ouviu naquele dia, depois ele marcou mais um período que todos voltassem. Aí que foi. Ele fez de novo uma belíssima explanação. Fez uma chamada pelas suas entidades, as mais fortes que ele recebia. E ali ele deu por encerrada a sua espiritualidade com permissão. E a minha avó conta que teve pessoas que ficaram muito mal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, porque eu falei isso para vocês. Existe um ditado que hoje em dia a turma nova do mimimi do espiritual não gosta de ouvir, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Existem algumas, eu vou dizer algumas para vocês. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você pode entrar na minha casa por dor, até mesmo curiosidade ou por amor. Mas se lembre que eu não sou nenhuma tigela de sopa para você me experimentar. Eu estou no cargo porque foi me dada uma missão.
Eu não estou no cargo para ser teu fantoche ou teu palhaço. Eu não estou no cargo para invocar a espiritualidade, invocar a minha ancestralidade, aborrecer muitas das vezes os guias, os caboclos, com a tua historinha contada, que muitas das vezes você quer se passar de santo, mas de santo tu não tem nada. Ninguém está em busca da perfeição, mas em busca pelo menos de caminhar uma trilha certa. E ninguém aqui é melhor do que ninguém. E a doutrinação existe sim. Não aquela doutrinação, porque existe duas vertentes nesta palavra. A doutrinação daquele que está à frente do púlpito, seja qual for a religião, que usa esta palavra, esta maneira de repassar o que aprendeu, a liturgia, vamos falar desse jeito bonito, os ensinamentos, para controlar. Agora, existe a doutrinação no sentido de ensinar a caminhar, a enxergar. Então, quando você se acha muito, você tem que tomar cuidado, porque você pode estar subindo numa árvore seca com galhos finos. E um vento se balançar vai te levar ao chão. E a minha avó aprendeu muito bem. Tanto que algumas pessoas não cometiam nem o segundo erro com ela. Ela já tirava a fitinha dos trabalhos e olha, ela só dizia assim: eu quero ver o que vai acontecer. A gente que é paraense e vem da encantaria dos umbandistas, dos feiticeiros da terra, que eu não gosto deste termo, mas existe este termo. Uma forma, um dito popular entre os paraenses, os nortistas, que nós nascemos com uma semente de uma planta, que é invisível, chamada catispera. Catispera. Tu planta. A pessoa que está achando que está te enganando, está fazendo mal e que tu não está te tocando, te alertando para isso, o paraense vai lá e planta. Não faz mal nenhuma para aquela pessoa, só planta e diz aqui, essa plantinha de catispera é por causa do fulano. Quando aquela planta cresce e dá flor, aquela pessoa ou se mostra, né, ou quebra a cara. Que nada mais é do que a justiça. Uma justiça dada pelo espiritual, não promovida por mim. Então eu tenho um saquinho com várias dessas sementes, dada pela minha avó e por quem eu sou. Eu sempre brinco. Eu só planto. Espera. Agora, é por isso que a pessoa tem que lembrar, antes de sentar na frente das minhas entidades, antes de passar pelo meu terreiro, que tem um Exu, ou pode ter mais de um. E também tem entidades que estão ali vasculhando a tua vida, sabendo o quanto tu é grato, sabendo se tu estás fazendo as coisas direito, sabendo se tu estás pulando de galho em galho e querendo usar a minha espiritualidade e dando muitas das vezes, porque tem médium sem vergonha e sem caráter, que vai num lugar que tem ali aquelas fantochadas, alguns é fantochadas, uns fazem cerimônias e procuram fazer direito, mas com mais brilho, tal. Eu digo fantochadas, tá? Me perdoem, que eu sei que não são todos, mas que existe. Desculpe, sem querer a minha televisão. Ó, confirmação, minha TV ligou. Então, as minhas entidades me avisam. Eu
bater boca com aquela pessoa, eu ficar lembrando que aquela pessoa tem que cumprir com seus deveres, com as suas obrigações. Não. Vem cá. Tu entra, quando tu vira adulto, existem algumas empresas que você é ligada a elas porque necessita. Uma delas é o que distribui a luz, alguns lugares que distribui o gás, alguns a água, tá ouvindo? Às vezes você, dependendo do país, você precisa fazer um consórcio ou um plano de saúde. Você não vai na farmácia, mesmo precisando, pedindo, ei, chega lá, eu preciso de 2 ampolas de penicilina, remédio para dor de cabeça, tensão alta, que é a pressão alta. Hoje em dia, principalmente o telemóvel, ninguém te dá um telemóvel, se é bom ou se não é, tá? Um computador, ou seja lá o que for. Até mesmo a roupa que você veste. Então, como é que você, dentro da espiritualidade, você quer agir com a falta de caráter? E principalmente não reconhecendo que a tua vida já mudou e só elevando as coisas ruins. Está certo que quando você consegue uma coisa boa, você tem aquela falha de memória porque já conseguiu, já ficou para trás. Mas aí acontece algo de ruim, você alavanca aquilo e ali você esquece tudo. E porque às vezes existe sim uma demora, porque a gente tem que entender que o espiritual precisa trabalhar o físico, como a venda de uma casa, como um processo, como uma doença que precisa ser tratada nos médicos e a espiritualidade ajuda. Até mesmo uma doença terminal. Não vai haver um milagre. Pouquíssimas vezes pode ocorrer, pode, mas depende muito do merecimento. E aqueles que ocorre esse merecimento têm um pensamento completamente diferente de algumas outras pessoas. Ponto. Tá? Já deixo bem claro aí. E aí a espiritualidade para essas pessoas que estão num plano já terminal, ela entra como conforto. Mas as pessoas esquecem o que já receberam, que muitas das vezes um pai, uma mãe, um filho, um irmão já foi curado, que já foi desviado, maldade de cima da pessoa, que a tua mediunidade não vai se moldar de 1 a 21 dias, que você vai prejudicar outras pessoas, que os maiores erros, como principalmente o financeiro na tua vida, foi por conta de uma vida de atos impensados e soberbas, que as relações estão tensas e trêmulas entre familiares. Por quê? Porque você dá motivo, ou as pessoas não gostam de ti, mas você quer impor a sua vontade em vez de virar e ir embora. No teu trabalho, você quer muito mais mostrar um controle do que mostrar respostas de um bom trabalho que você é capaz. E muitas das vezes a entidade está te alertando, te avisando, te alertando, te avisando, te alertando, cuida, muda, olha por esse lado, e você não ouve. Aí quando acontece, você já, o que era santo vira demônio. O Santo Antônio, vamos tirar pelo meu nome, vira Judas. É como a filha, e eu vou dizer o nome dela, porque nós temos grandes conversas sobre isso, porque eu atendo na Ervanária e ali tem uma horazinha que a gente vai tomar café. E a gente sempre conversa com as pessoas em todas as relações. Quando é algo que você não quer ouvir,
ou que você quer ser mesquinho, ou ingrato, ou a tua falta de caráter, ou a tua falta de criação, de uma boa criação, ou quando só você não quer ouvir a verdade, a pessoa deixa de ser divino, que já te ajudou, e vira besta. Em um estalar de dedo, demônio. Em um estalar de dedo. Então essas coisas eu endureci muito com a minha avó. Por conta do mestre, do pai de santo dela, que ela teve exemplo e era uma pessoa reservada. Minha avó acho que até ela era mais reservada do que eu, hein? Porque não tinha o WhatsApp e as pessoas não surtavam, achando que poderia ser uma janela que toda hora podiam entrar, esquecendo que ela tinha vida própria. Eu acho que eu até deixo um pouco mais de brecha. Mas, em compensação, eu sou muito mais duro numa coisa. Tô nem aí. Se eu fiz o meu serviço, se eu faço um bom serviço, se eu zelo, se eu cuido de ti, o que tu vais pensar sobre a minha pessoa e o que tu vais construir, né? Ali, uma moldura para mim como vilão, porque eu não me dobrei ao teu querer, à tua vontade, infligindo normas e regras que a nossa casa, que a minha ancestralidade, que a minha aprendizagem como pessoa tem. Olha, eu estou nem aí para ti. Eu não vivo de quantidade. Eu não vivo pelo abracinho, pelo miminho, pela lambição de pelos. Para ser um amigo meu, tem que demonstrar muito mais do que uma necessidade de mostrar um vínculo que é muito mais uma expertise, muito mais uma esperteza de você estar do meu lado por conveniência. E eu aprendi isso com o tempo. Gente, eu já tenho mais de 50. Você acha que eu vou me vender por palavras doces? Você acha que eu vou me vender por um comportamento que na minha frente pode ser uma coisa e por trás é outra? Vocês acham que eu vou deixar de ouvir aquela entidade que foi fiel à minha pessoa desde quando eu comecei dentro da espiritualidade, foi fiel para minha avó e que está me alertando que você não presta ou alguns filhos da casa não prestam? Eu não vou fechar a porta para você. Eu vou continuar te ajudando, me esforçando o máximo. Sabe por quê? Em todas as religiões existe uma palavra: efeito e causas. A lei do retorno, o choque de retorno. Você faz por merecer. Nunca prestou atenção quando eu abro um trabalho a todos os filhos, quem está dentro da minha casa, quando eu começo a orar, eu peço por mim, pela minha família de dentro de casa, e depois eu peço aos filhos espirituais se eles merecerem. Porque primeiro, eu não acredito num pai de santo, numa mãe de santo que não se trata. Eu, em primeiro lugar, vou me cuidar, porque eu tenho que estar forte para cuidar quem precisa, tá? Eu não vou ser... Deixa eu procurar a palavra correta. Eu não vou ser burro. Vamos ser bem franco, tá? Para parecer que eu sou humilde, para agradar você, porque você tem um conceito de humildade onde você pode manipular aquela pessoa. Outra, eu compreendi na minha vida, eu compreendi na minha vida, prestem bem atenção que eu vou dizer, que eu tenho um tempo, do dia que eu nasci ao dia que eu vou morrer. Aí tem pessoas que quando um pai de santo, alguém que trabalha na espiritualidade morre,
por conta de uma doença, e a pessoa passou a não gostar daquela pessoa, diz assim, ai, morreu por causa de uma volta, hein? Peia, não quis me ajudar, não quis... Deixa eu te dizer uma coisa, querido, ninguém morre de saúde. Eu sempre digo, ninguém nasce doente e morre ali, ó, musculoso, sadio. Não, todos nós vamos enfraquecendo a matéria, o físico, tá? Tu pode até fazer umas aplicações, né? Tá? Esticar um pouquinho ali, aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é como qualquer ser no planeta Terra que seja vivo. Vou pegar a maçã, que é uma fruta conhecida em outras religiões, não é? É uma fruta vermelha, bonita, a cor dela, o tom por dentro, às vezes é um amarelo ou é um creme tão bonito. E na maioria das vezes é uma fruta que todo mundo gosta. Eu não sou muito amigo, não tem nada a ver por causa da religião, tá? Até me cansa ficar mastigando a maçã. Mas chega um período que, já repararam? Ela apodrece de dentro para fora e ela vai murchando. É você, é eu, é aquele outro. Gente, ainda não parou para pensar que tu só tá fazendo besteira na tua vida, na maioria das vezes, que tu és arrogante demais, que tu és indisciplinado demais, que a tua vida foi querer controlar e moldar as pessoas, porque tu viu um pai e uma mãe, ou porque tu assumistes essa personalidade, porque tu recebeu tanto de mal na vida, que hoje em dia, seja lá, tu pegou um pouquinho de um cargo, ou alguma coisa, e tu acha que tu pode replicar, ou só porque tu conseguiu um bom emprego, um jaleco, um crachá de alguma coisa, de alguma loja, seja lá do que for, que você tem alguém abaixo de você e você quer pisar. Aí deixa eu te dizer uma coisa, tu estás dentro da espiritualidade, querendo a evolução, agindo dessa forma? É a mesma coisa quando você entra para o budismo, não vou dizer nem Umbanda, para o budismo, e depois quando você sai, você vê uma lojinha de um asiático, que a origem religiosa dele é o budismo, e tu fica falando mal dele. Quem tu é dentro da religião? Hipocrisia, um hipócrita, um mentiroso. Tu não acredita na religião. Tu está lá por conveniência. Assim como tem pessoas, eu faço meus trabalhos para Xangô, mas eu converso com Xangô. Eu digo para Xangô quem eu sou. E eu peço permissão se eu sou merecedor de fazer aquele trabalho. Agora tem pessoas que batem no peito, como o meu esposo diz, vou invocar Xangô, porque isso não é justo. O que tu fizeste para aquela pessoa virar o teu vilão? Eu sempre digo que as historinhas de conto de fada são lindas, não é? E sempre tem uma madrasta ruim. Mas só contam quando a madrasta surtou. Não contam o que aconteceu antes da madrasta surtar. Não sei, mas você já deve ter ouvido falar dos adolescentes que são terríveis, e triplica esse terror quando o pai se separou, a mãe se separou, ou um dos pais morreram e veio uma pessoa viver com aquela pessoa. Não pode ali ter atitudes ruins. Não que eu esteja defendendo, mas a gente tem que saber o peso da balança também. E a mesma coisa dentro da espiritualidade. Só que hoje em dia tem médiuns que não querem falar sobre isso.
Tem médios que não querem expor esse lado. Por quê? Porque não é vendável. O barracão deixou de ser barracão para virar terreiro, e o terreiro hoje em dia está deixando de ser terreiro para virar um comércio. Existem vários barracões, se você contar filhos, são 30. Vamos fazer essa soma. Os 30 são sempre acometidos de um ataque de isso, de aquilo, aquilo outro, para fazer um trabalho, para fazer aquilo outro, não é? E sempre a mesma história para todos. Agora vamos lá, igual a minha casa. Tem pessoas que precisam? Tem. Filhos de santo? Pode até ter, mas a maioria nunca precisou, porque eu sempre procuro moldar de uma forma em cima da contribuição que dá, porque também não é justo ficar tirando do meu para dar. Compreender ali um mês que aquela pessoa está precisando, ou quando entrou está precisando ser levantada, é uma coisa. Agora eu não posso tirar do meu, porque vamos lá, você é racional, tá? Tem 2 sacos, um cheio e um vazio. Você vai tirando do cheio e colocando no outro para encher, como é que termina aquele que estava cheio? Vazio. Tudo bem, eu tenho um dom para dar, concordo. E existe já a esperteza de alguns que dizem assim, mas você não é umbanda, você não é médium? Tem que ser gratuito. Isso, quando alguém te coloca isso, ou porque já teve uma experiência ruim com algum espertalhão, ou porque essa pessoa não presta. Ela quer sugar também algo de você. Pelo menos na minha casa, os dias de passe, que a pessoa vai falar com as entidades, não é cobrado 1 centavo. E tem pessoas que na saída com meu filho, com a minha filha, chega lá, quanto eu devo? Não deve nada. E você vai entrar no meu terreiro, você não vai ver a caixinha de contribuição, tá? Que eu não gosto. Porque eu acredito, e por eu ter um estudo sobre comportamento, né, e atos comportamentais, que alguns gestos já te dizem o que palavra não fala, que boca não fala. Caixinha de contribuição, você entra, você olha ali, supostamente você está recebendo um benefício. Não estão te cobrando? Estão te cobrando. Então, naquele dia que eu me dou para dar o passe, para as pessoas falarem com as entidades, e não é pessoas que vão ali já que passaram por uma entrevista, porque é muito fácil depois até mesmo para a pessoa dizer e acusar a outra pessoa que ela sabia da tua vida. Tem pessoas que saem com a boca aberta porque a entidade fala. Hoje em dia eu não entendo mais, e alguns médiuns que vai de contra quando as entidades falam. Isso não me parece muito suspeito? Se você vai com uma entidade no espiritual para tu saber e ter uma orientação ou um alerta, outra coisa que eu vou falar, desculpa, tem pessoas que podem ali jogar pedra no meu telhado, porque nesse ponto não é de vidro. Pessoas que falam de médiuns que recebem entidades de olhos fechados. Isso para mim é uma faca de 2 gumes. Primeiro porque cada um tem uma forma mediúnica, por mais que tenha a mesma doutrinação e ensinamento, mas a recepção é de forma diferente. Um pai de santo não está ali para formar clones, tá? E assim, o que me parece quando alguém fala sobre isso é que essa pessoa não se incorpora totalmente, sente uma insegurança.
Quando ela fecha os olhos, ela tem medo de tropeçar, pisar numa pedra, de cair. Porque as entidades, elas já estão montadas. Por isso é chamado de cavalo, tá? Então elas enxergam, elas não precisam estar com os olhos abertos. Mas isso não é questionando. E algumas pessoas pode vir sim de olhos abertos. Só que antigamente os dirigentes espirituais orientavam que os médios incorporadores fechassem seus olhos, porque os olhos já diz que é o espelho da alma, então é o espelho da sua consciência, fechasse os olhos para que as entidades pudessem vir completamente de forma neutra, enxergando por elas. O que eu quero dizer? Tem pessoas que não gostam de vermelho. Tem pessoas que associam preto com o mal, né? Aí vai o médio que não é médio consciente, tá? Porque também existe e não deve ser diminuído por conta disso. Ele está de olho aberto. Na hora está ali 40%, 30%, nunca menos do que isso, eu sempre digo, o racional desse médium. Na hora de ver uma pessoa toda de preto, ele pode, sem querer, induzir a entidade que aquela pessoa é do mal só porque está de preto. Bom, gente, não foi colocado a cobra como a grande vilã e tem muita gente que inconscientemente tem medo de cobra porque um livro sagrado colocou o demônio, a quiumba maior ali, na figura de uma cobra. E se fosse um coelho? Já imaginou quantos coelhos as pessoas não teriam medo dos coelhos? Não, que não tenha pessoas que tenham medo de coelho. Então, assim, a mediunidade, a espiritualidade, a vivência dentro de um barracão é muito complexa. Por essa conversa aqui, você pode ver o quanto é complexa. E cada origem, cada ancestralidade tem uma forma de explanar, de explicar, de ensinar e de doutrinar novos médios de formas diferentes. Eu sempre falo da amarração. Eu não faço. Por quê? Porque se tu amarra, tu estás botando uma pessoa na tua vida que no fundo não gosta de ti. Ou se gosta, tudo que é amarrado vai se deteriorar. Vai passar um período, porque é cabalístico. 3, 7, 9, 13 até 33 anos. É por isso que diz, mas a pessoa viveu todo o tempo comigo. Já tinha uma certa idade, mais 33 anos, olha, de repente, né, a pessoa já foi de arrasta para o andar de cima. Mas como foi a tua vida? A pessoa te tratava bem mesmo? Vamos tirar essa vida que nós temos hoje de mídias e redes sociais, não é? Bora, chega aqui, vamos tirar uma foto. Aí posta. Mas dentro de casa é uma miséria. Dentro de casa é uma pessoa que está entregue a atitudes e comportamentos ligados a várias coisas que não fazem bem no psicológico e para dentro de casa. É uma pessoa que te desrespeita, né? Te traindo até com o pé da mesa. É uma pessoa que não te valoriza. Por quê? Porque você não teve amor próprio em deixar aquela pessoa ir. Aí imagina um cão, eu sempre dou esse exemplo, criado uma vida toda atrelado a uma trela, a uma guia, uma coleira, num espaço pequeno. Tu tira a coleira dele, ele pode até não ir para frente, mas ele vai se tornar um monstro. Ele vai te morder um dia. Ou se ele não morder, ele vai pegar alguém que tu ame e vai estraçalhar. Então é por isso que eu não gosto, e não firmo, e não faço amarrações. Existem outros trabalhos que a gente pode fazer. Primeiro, saber se aquela pessoa gosta ainda de ti.
E aí é como se fosse uma lapidação no sentimento daquela pessoa. Mas você primeiro tem que ter certeza, tem que buscar orientação nos búzios, no tarô, nas entidades. Se aquela pessoa gosta de ti, se vale a pena também. Gente, talvez aquela pessoa seja paixão. Paixão eu tenho aqui, ó, no meu fone de ouvido. Eu tenho paixão no meu telemóvel. Eu tenho uma paixão na minha TV, que é grande. Mas apareceu um fone de ouvido de uma qualidade melhor. Ou um telemóvel, celular. Você teve condições de trocar. O que você faz? Você vende, você doa, você dá. Você quer passar por isso? Tem pessoas que se colocam no lugar de objeto. E aí querem reclamar com as entidades porque não têm a capacidade de ter amor próprio. As entidades vão até ali moldar. A mesma coisa é o financeiro, gente. Tem gente passando necessidade, né, perto da miséria, tá? Mas quando tem um dinheirinho, vai comer. A semana tem 7 dias, tá? 3 dias. Vamos botar só 3 dias? Vamos botar aqui 3 dias. Espera aí só um instantinho. Tá? Vamos dizer que aqui em Portugal, uma pessoa sai a 20 euros. Tá? São 2 pessoas, são 40 euros. Tá? Aí, 40 euros vezes 3, vou puxar a calculadora para ter certeza, 120. Toda semana você fazendo, aí você multiplica por 4. 480 em um país que o salário é 700 e pouco. Você quer ter aquele carro, é teu direito ter teu automóvel. Mas você também ganha um salário e meio. Aí você faz um financiamento porque você não quer um carro, você quer uma marca. Aí você compra aquele sonho, você compra aquele carro porque é o teu sonho. Aquela marca bem cara faz o financiamento a perder de vista e ali já sai 300 ou 350 de uma pessoa que nós estamos num país socialista, não é muito diferente para uma camada, um salário e meio, e você vai se enchendo de dívidas. Então, o que ocorre? Para equilibrar, paga umas, não paga outras, e assim você vai fazendo, faz mais um empréstimo. Aí depois, quando você faz mais um empréstimo, você não lembra que você faz o empréstimo, vai resolver a tua vida momentânea. Eu não preciso ser contador para isso, contabilista, né? Você paga aquele mês, aliviou, só que no outro mês as tuas dívidas do dia a dia, inclusive daquele financiamento, vai vir e mais uma dívida que tu tens. Aí o espiritual tem que resolver as burrices da tua vida financeira, né? Porque são burrices, porque são pessoas que não são nenhum pré-adulto, como eu digo, de 20, 22 anos, já são pessoas com uma certa idade, tá? E aí você culpa a espiritualidade. Aquela história que eu falei, né? Vamos transformar o santo no vilão para me ter uma desculpa e parecer o pobre coitadinho para todo mundo que está na minha volta. A mesma coisa, os relacionamentos, tanto afetivos como os relacionamentos de amizade, no trabalho. Então, assim, o que a pessoa não entende,
que eu, como dirigente espiritual, eu sempre falo que existe uma linha tênue. Você senta lá do outro lado e não pensa que você está fazendo uma carinha triste para mim, ou desfiando um rosário de uma história triste, que eu tenho que me impactar, eu tenho que ser o mais neutro possível. E depois perguntar às minhas entidades até onde tu foi sincero e verdadeiro. Aí você recebe, aí depois você acha que não precisa, mas fica ali. Como eu tenho alguns que acham que eu sou burro palhaço, dentro do WhatsApp, onde recebem um cronograma, que se dão direito de não participar do que é passado, de não ter a parte que contribui, que faz parte da minha ancestralidade, e eu não sou o tolo para ficar tirando do meu para ajudar quem teve uma vida de erros. Tu podes momentaneamente dar uma levantada na pessoa, depois a pessoa tem que ter vergonha na cara e saber que, como tudo na vida tem responsabilidade, você vai ter. E aí não gosto quando eu me fecho. Gente, não adianta, eu não vou mudar. Eu aprendi desta forma. E olha, eu quando entrei para a dirigência espiritual, eu fiz um cálculo. E eu fui muito sincero com os meus guias e os meus exus. Até um período. O período pode até ter já passado. Eu faço tudo muito certinho e muito direito. Queiram que eu não feche a casa por 2, 3 meses, porque às vezes alguns pagam por outros. Eu sei que não é justo, mas já fica até por ensinamento. Um mês só que eu não faço uma vigília, uma vela acesa, que eu quero ver como vai ficar a tua vida. Se tu já não fazendo as coisas de forma correta, tu estás te afundando e culpando a espiritualidade, ou então eu acho que já está na hora e já está muito cansativo, não pelas vigílias, não pelos trabalhos. Hoje eu fui dormir 5:30 da manhã por conta dos meus trabalhos, e os meus trabalhos podem ser muito mais mentais, espirituais, mas no sentido do meu ori, e achar que está na hora de fechar as portas. Quem é a primeira viga? Eu posso fechar as portas, mas ainda estou dentro. E quem diz que eu não vou ajudar um e outro, porque eu quero, não mais com as portas fechadas. Então, os filhos que viram até o fim este vídeo, pense bem que a espiritualidade não é moldada. Você vem com uma data certa, como eu falei antes, de princípio, meio e fim, que é o natural para todos, para você aprender e depois se tornar parte do cosmos. Você tem que saber o que é o físico, como eu sei. Isso aqui é um controle que controla a televisão. Mas você não tem um controle para a espiritualidade, para o cosmos, para a sua religião, seja ela qual for, tá? E assim, nem tudo o ser humano é obrigado a acertar. Você pode estar, tem coisas que você vai ver e não vai carregar quando não fazem bem aos outros. Agora, quando você quer tapar o seu ouvidinho porque você não gosta de ouvir, vai ser criança mimada lá no teu infantário ou na tua creche. Porque dentro da espiritualidade, você tem que ter responsabilidade.
Você tem que ter os pés no chão. É por isso que as antigas casas, os antigos barracões eram de barro e todo mundo ficava com um pezinho no chão, no barro, tá? Sabe por quê? Não que o pai de santo não pudesse jogar um cimento queimado, e eu tô falando isso muito tempo atrás. Depois, claro, começaram a fazer. O axé foi associado, e eu também concordo, com o físico. Mas antigamente era colocado só o barro para você não esquecer que você veio do barro e para o barro tu vai retornar. Mas o teu espírito é leve se você entender o sagrado. E ele não retorna para o barro, ele evolui. Só que tem pessoas que pensam muito mais no físico, como pessoas que são dependentes químicos, seja do álcool ou qualquer outra coisa, que a entidade está dizendo para não parar, mas moderar, e escuta o contrário. Eu estou tendo liberdade para encher a cara até não querer mais, me tornar um fracassado e fracassar uma família, uma relação, e da mesma forma os teus sentimentos mesquinhos, porque uma pessoa que é mesquinha, que não consegue entender que tem uma responsabilidade. Você é uma pessoa oportunista, então não está só o oportunista deste lado. Daí tá. E tudo isso tem a ver com espiritualidade e responsabilidade. É por isso que hoje em dia, por conta dessa falta de caráter, que eu sempre coloco fé e respeito no mesmo lugar. Porque quem não tem respeito, não respeita a entidade, não respeita o seu dirigente, não respeita o santo, não respeita o padre, não respeita o pastor, seja lá quem for. E tu acha que essa pessoa acredita? Da mesma forma o dirigente espiritual. Quando não faz o seu trabalho direito, tu achas que ele acredita no sagrado? Ele acredita nele. Mas na maioria hoje em dia existem estes, não que não existiam antigamente. Mas hoje em dia, porque tu queres que o teu umbigo seja o teu ori, a tua cabeça. E muitos esquecem que o umbigo, apesar da pessoa ter a barriguinha, né, chapada, magrinha, como fala, usar biquíni, mas o umbigo é feio, é um buraco na tua barriga. Pode ser bonito só para ti. Essa é a verdade. Eu não sou um dirigente espiritual vendável, como eu sempre digo. Porque quem é muito direto, como eu sou, não é um dirigente que vai trazer um retorno. Principalmente para mim, porque esse retorno não me interessa. Eu estou muito bem como eu sou. E os filhos de santo se lembrem bem disso. Eu cumpro a minha obrigação. Eu não preciso de filho de santo. Principalmente para beber, para comer, para viajar e pagar minhas contas. E você que está aí no canal vindo pela primeira vez, dê graças a Deus quando você, ou graças ao Xalá Tupã, que você cair na mão de um dirigente espiritual que lhe coloque logo desta forma e diga logo: eu sou a primeira viga, o chão é meu. Você vai se sentir bem. Se você quiser, você fica. Se você não quiser, é a sua opção. Para depois você não estar fazendo vergonha, porque a vergonha vai ser só sua. Eu ando de cabeça erguida por todos os lugares que eu penso, inclusive aqui no canal. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, é como aqui no canal, no YouTube. Sabe? Só se deixar de se inscrever e nunca mais ver. Bloqueia até se pode o canal, nem eu sei. A mesma coisa esse filho de santo que quer achar que pode. Ele sabe tanto. Inclusive, eu aprendi um termo aqui em Portugal que tem muito a ver. No Brasil diz, eu sou o médium de força. Aqui eles dizem alguns que são médios brutais. Bom, se tu é um médium de força, ou se tu é um médium brutal, que tudo tu já sabe, tu já veio pronto, não quer dizer que tu não seja um médium de nascença. Com algumas características já, tá? Eu não estou dizendo isso.
Mas se tu já sabe tanto, tu tem uma falange de entidades, por que tu estás indo para a casa dos outros? Abre uma tendinha, igual aquelas que tem nos Estados Unidos, de beijos, né? E vai ali praticar. Mas antes, faz por ti. Para ver, faz o primeiro laboratório na tua vida, para tu não errar com os outros. Porque eu, graças a Deus, fui lá embaixo quando a minha família faliu. E eu me fiz por mim, não usando e manipulando a espiritualidade. E eu posso andar de cabeça erguida. Sabe por quê? Se a espiritualidade funciona para mim, com certeza é porque eu aprendi, passei o tempo certo e estou fazendo para quem precisa. Se isso é arrogância, eu chamo de lealdade aos meus guias, aos meus orixás e à verdade. E feliz se você ouve, porque aquele que vai alimentar, que pode te levantar em 5 dias, qual é a responsabilidade que ele tem para uma pessoa que está aflita e sofrendo por tantos anos? Se uma pessoa entrar com problemas do psicológico, será que ele não vai dizer que é tudo espiritualidade, botando aquela pessoa em risco? Porque eu tenho que saber o que cabe à espiritualidade e quando eu preciso orientar uma pessoa a procurar um psicólogo, um psiquiatra. Porque uma coisa não tem a ver com outra, mas podem caminhar juntos. A mesma coisa, doenças. Inclusive, no Brasil, houve um médium que está sendo acusado de práticas que só a medicina poderia ter. Por que isso? Por conta desses médiuns que não têm responsabilidade pela vida alheia. E aí você vê muitas das vezes um conto de fada. Você procurou saber como é aquela pessoa? Bom, eu botei aqui várias etapas. Falei um pouco da minha avó, que foi a primeira mãe de santo, a primeira mestra, a primeira dirigente espiritual, Arina Figueira Pinheiro. Depois falei do mestre dela, conhecido como Verequete. Não tão conhecido porque não existia mídias. Tu sabia desses médiuns de boca em boca. Era uma umbanda muito regional, como eu digo. Triste aquele ignorante que discute assunto que umbanda é somente uma coisa, principalmente sendo do Brasil. Quando tu é de outro país, a ignorância a gente até compreende. Agora, quando você é do Brasil e sabendo a extensão que o nosso país tem em estados, em cultura, até mesmo por conta das etnias que lá foram associadas, aí quando você quer botar tudo na mesma panela e chamar o mesmo nome para um prato, que pode ser vários, aí você é um ignorante, tá bem? Eu sou uma pessoa muito direta, eu sou, como dizem no Rio Grande do Sul, reto e parelho. Espiritualidade é o que está dentro da sua casa. Se você gosta, gosta. Se você não gosta, não passe um período lá dentro para não ficar feio como usurpador ou médium pipoca. Tá bem? E faça o seu melhor. É como eu sempre digo. O primeiro passo é você quem dá. O segundo, daremos juntos. Um forte abraço.